Portanto, estamos aqui fazendo uma análise do profeta Daniel, esse profeta que foi um grande profeta de Deus, e nós queremos continuar esse assunto, que ele é muito rico, muitas lições impressionantes nós podemos tirar aqui do profeta Daniel. O verso 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, verso 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Veja bem, compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço a teu servo, por apenas 10 dias, e que nos dê legume a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com o teu servo. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, então, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deveriam beber, e dava a eles legume e água. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos essa história de Daniel, já venho falando um pouco sobre este fato. Daniel começa com uma linda história de pessoas fiéis, história de pessoas que, mesmo em Babilônia, tomaram uma decisão de não se contaminar, de não se sujar com as coisas de Babilônia, com os pecados de Babilônia. Eles tomaram uma decisão. E interessante que Daniel estava buscando ali proteger-se da decadência moral, decadência espiritual e da decadência física também. Então ele propôs na sua mente, no seu coração, mente, né, que não iria se corromper, não iria se contaminar, né, com aquela situação. Interessante, meus amados, que Deus age em qualquer lugar. Veja que interessante, Deus age em qualquer lugar que tiver pessoas fiéis. Perceba, tire esta lição. Não importa onde você esteja, pode estar lá em Babilônia, pode estar lá em qualquer lugar. Se você decidir ser fiel, Deus vai agir. Perceba que no verso 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos, ou do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos, eu imagino que era um homem bastante sério, muito respeitado, um homem que tinha imponência, que impunha respeito, porque ele cuidava dos eunucos, e eles tinham que mostrar boa aparência, muita inteligência. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, esse homem. Veja que ele disse: olha, você imagina se o meu chefe aí vê que vocês estão mais debilitados, vocês estão abatidos, você vai pôr a minha cabeça em risco. Daniel disse: não, experimenta-te, peço, por apenas 10 dias. E Deus agiu. Veja que o verso diz bem claro: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja bem, lá em Babilônia, Deus usando pessoas pagãs, Deus usando pessoas que tinham uma grande responsabilidade diante da cultura, diante da ciência, diante do reinado em que eles exerciam as suas atividades. Deus usou este homem lá. Então, aonde estiver pessoas fiéis,
pessoas decididas a fazer a vontade de Deus, Deus agiu na vida daquelas pessoas, daquele eunuco, do chefe dos eunucos. Ele não conhecia Deus, ele não cria em Deus, ele não sabia quem era Deus, ele era pagão, adorava um monte de ídolo, adorava, enfim, nós não sabemos a vida de pecado, a vida degenerada desse chefe dos eunucos, nós não sabemos a condição espiritual dele, mas Deus ali agiu neste chefe dos eunucos para abençoar Daniel e os seus companheiros. Então tire uma lição daqui, meu amado. Deus vai agir. Deus vai agir. Eu lembro de uma lição, aliás, de uma experiência do pastor Alejandro Bulhon, em que ele, um dia, indo para um evangelismo, os cachorros os atacou na rua. Ele estava indo de a pé. Alguns cachorros atacou ele na rua. Os cachorros ferozes. E ele correu. E sabe aonde que ele entrou? Dentro de uma casa de prostituição. O pastor Alejandro Bulhon. Você já imaginou alguém vendo o pastor Alejandro Bulhon lá dentro de uma casa de prostituição? Você já imaginou? E ali, o que você está fazendo aqui? Imagino, né? Eu sou pastor. O que você vai fazer aqui dentro de uma casa de prostituição? Imagina, eu estou correndo de alguns cachorros. E ali ele conversou com aquelas pessoas que pôde conversar e convidou-as para o evangelismo dele. E daquela casa de prostituição, pessoas foram salvas, abençoadas. Você percebeu como que Deus age? Não importa onde, Deus sempre vai agir aonde Ele tem pessoas para salvar. Deus sempre vai agir. Não importa o lugar, não importa a Babilônia que seja, não importa a sujeira que seja, Deus vai agir aonde tiver pessoas fiéis. Daniel, meu querido, ele propôs. E nós precisamos, meus queridos, orar para que jovens, idosos, criança, tomem a decisão de ser fiel a Deus em qualquer lugar. Tome a decisão de não se corromper, de não se seduzir, não importa aonde for. Eu vou viajar, tome a decisão de não se corromper. Eu vou fazer um negócio, tome a decisão de não se corromper. Eu vou me casar, tome a decisão de não se corromper, não se sujar. Eu vou namorar com aquela menina, com aquele rapaz, tome a decisão de não se corromper. Eu vou trabalhar naquela empresa A ou B, tome a decisão de não se corromper. Eu vou assistir um programa de televisão, mas assista um programa que não leva a você se corromper. Eu gosto das redes sociais, mas você tem que ter domínio próprio e você pode não se corromper com as mídias sociais. Você pode não emporcalhar a sua mente. Nós não podemos fugir dessas coisas hoje. Não temos como ficar longe, mas temos que ser um Daniel. E Deus vai agir quando você tomar a decisão de não degenerar a sua mente, não degenerar o seu corpo, não degenerar o seu sentido. Deus vai agir. Simplesmente precisamos de nos entregar a Jesus. Nos últimos dias que estamos vivendo, meu querido, Deus está procurando homens e mulheres que tenham uma paixão por Ele. Homens e mulheres que tenham paixão no coração, um desejo de viver para Jesus, um desejo de obedecê-lo, de não se corromper com as pressões, não se corromper com as conformidades deste século, como diz Paulo. Não vos conformeis com este século. Deus quer agir na minha vida, na sua vida, meu amado, dizendo, olha, não se corrompa, não se conforme com o século deste mundo. Você pode estar trabalhando no meio das pessoas mais sujas que podem existir. Você pode estar trabalhando, vivendo no lugar mais hostil que possa existir.
Você pode estar trabalhando num lugar mais corrupto, pode ser no meio político que se fala de tanta corrupção, mas você pode ser um Daniel. Daniel tomou a decisão. E o que Deus precisa hoje? De homens e mulheres que não se compram e não se vendam, ainda que caiam os céus. Homens e mulheres que não se corrompem, homens e mulheres que não deixem se emporcalhar, ou não deixem a sua mente se emporcalhar com as coisas deste século. Precisamos, meus queridos amados, decidir, em pleno século 21, nós temos a condição de sermos como Daniel, como seus amigos, decidir, propor no coração. E quando nós propomos, a bênção de Deus virá, a restauração virá. As Escrituras dizem no verso 16 do capítulo 1 de Daniel, que diz desta sorte, o despenseiro então tirou a porção de manjar deles, e o vinho que deviam beber, ele dava apenas legumes. Isto é, eles comeram coisas vegetais, vegetarianos, né? E ali Deus tirou daquele jovem o cardápio do rei, o cardápio principal, que era as comidas, as finas iguarias e as bebidas. Então nós precisamos, meus queridos, de deixar Deus agir nesse templo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos de limpar, pela graça de Deus, limpar o templo do Espírito Santo com aquilo que não é saudável para o templo do Espírito Santo. O que não é saudável para o templo do Espírito Santo, a Bíblia mostra com muita clareza. O livro de Levítico 11 diz com muita clareza as carnes que nós devemos comer, devemos não comer. O livro de Levítico, de outros livros, não comer sangue, evitar as gorduras, deixar a gordura de lado, porque ela vai fazer mal para o nosso organismo. A Bíblia é muito clara que o desejo de Deus é que nós tenhamos muita saúde. Quando nós tenhamos saúde física, nós temos uma mente apta, limpa, despoluída. É isso que Deus quer. Permitir que Deus haja. E assim, aquela raiva que existia dentro de nós, Ele vai tirar. Aquela maledicência que existia no nosso coração, Deus vai tirar. Aquele orgulho, Deus vai mudar. Aquela enfermidade A ou B, Deus vai agir. Certo? Cada empecilho que existir na nossa vida, Deus vai agir. Mas nós temos que nos dispor como Daniel se dispôs. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, esperando que Deus vai abençoar como eu quero que Ele me abençoe. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, esperando que Ele dê algo bom para nós se nós não agirmos. Deus não vai dar, meu querido ouvinte, meu querido irmão, que ouve a programação nesta manhã. Não fique esperando Deus curar essa doença sua, a sua diabetes, se você não agir. Não adianta você ficar esperando que Deus vai curar esse câncer de pulmão seu, se você continuar fumando. Não adianta você esperar que Deus vai curar a sua cirrose, se você continuar bebendo. Não adianta você pensar que Deus vai curar as suas artérias, o seu coração, se você continuar enchendo o seu organismo de gorduras, de muito sal, de muito açúcar. Como que Deus vai agir? Nós temos que fazer como Daniel, propor no nosso coração. É por isso que muitas vezes nós oramos e Deus não responde. Ele não pode responder. Porque nós estamos vivendo na desobediência. Deus não pode responder para o meu bem-estar na desobediência. Ora, como Deus vai me abençoar para mim continuar na desobediência? Deus, Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida para aqueles que se dispõem, para aqueles que tomam a decisão. Por que a minha vida ou a sua vida está arruinada? Por que tantas misérias? Por que tantas brigas lá dentro de casa? Por que tanta encrenca na igreja?
Por que tantos problemas no trabalho? É porque eu e aqueles que me cercam não tomaram a decisão de agir. Quando eu tomar a decisão de não mais levar problema para dentro de casa, não mais brigar com a minha esposa, amá-la, respeitá-la, respeitar a opinião dela, ela respeitar, quando nós juntos fazermos um acordo de respeitá-lo mutuamente, o amor será certo, a bênção será certa. Quando nós procurarmos cuidar bem do nosso templo, templo de Deus, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é nosso, é de Deus. Ele vai agir e vai te dar a cura, a restauração. É claro, meus irmãos amados, que um dia nós vamos ficar doentes e vamos morrer. Esse mundo é assim. O salário do pecado é a morte, mas nós podemos receber as bênçãos de Deus, né? Daniel foi abençoado. É esta lição que Deus está deixando no capítulo 1 de Daniel. Ele quer abençoar você aonde você estiver, desde que você tome uma decisão. Pare de falar besteira. Tome essa decisão. Não vou. Pronto, Deus vai te dar força. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou ter mais problema dentro de casa. Eu vou fugir dos problemas. Tome essa decisão. Converse com quem for necessário. Converse com teu esposo. Senta. Juntos choram. Ore. Busca a Deus. Eu não vou fazer mais dívida. Isso é um problema sério na sociedade. Toma essa decisão. Não vou fazer mais dívida. Eu vou só gastar aquilo que eu ganho. E dentro do que eu ganho, eu vou pagar minhas dívidas. Tome uma decisão. E diga, Deus, me dê força, me dê sabedoria. Deus vai agir. Agora, se você não tomar decisão, Deus não vai agir. Se um ficar gastando para cá, outro gastando para lá, como é que Deus vai agir? Se um toca uma nota e outro uma nota diferente da mesma música, não vai fazer sentido. Que música que vai sair? Quando dois não se combinam, quando três não entram em acordo, como que pode prosperar o negócio? Numa batalha, todos têm que agir juntos. Daniel, mas os seus companheiros agiram juntos. Buscaram o poder de Deus juntos, tomaram a decisão juntos e caíram na fornalha juntos, exceto Daniel. Mas os três companheiros, Ananias, Misael e Azarias, caíram na fornalha juntos e saíram juntos da fornalha. Eles foram para a fornalha, mas tinham tomado uma decisão, saíram juntos da fornalha. Daniel caiu na cova dos leões, jogaram na cova dos leões, e ele saiu da cova dos leões porque ele tomou uma decisão. Você percebeu? Percebeu? Como Deus age? Nem que for lá na fornalha, nem que for na cova do leão, mas se Daniel não tivesse decidido, meu amigo, os leões teriam destruído Daniel antes de chegar na fundo da cova, como destruiu a família daqueles que fizeram aquela situação. Se aqueles três jovens não tivessem tomado a decisão, eles tinham sido consumidos em poucos instantes dentro daquela fornalha. Mas eles tinham tomado uma decisão ao lado de Deus. As águas não vos submergirão. O fogo não queimará, nem chamas arderá em ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido quando você tomar a decisão. É tempo de decisão. E gente sofremos, e não saímos do lugar, porque não tomamos uma decisão acertada. Queremos fazer aquilo que a gente acha que é melhor, aquilo que a gente acha que é certo, não é, meu querido? Eu quero aqui relembrar você que existe pelo menos 2 passos importantes para mim receber as bênçãos de Deus, para você receber as bênçãos de Deus. Pelo menos 2 passos muito importantes, tá? Primeiro, decida. Ponha sua mente a agradar a Deus. Aí você diz assim, mas Daniel, por que a gente tem que só agradar a Deus e não agradar a gente? Quero dizer uma coisa para você.
aquilo que agrada a Deus, agrada a gente. É verdade. Tudo que agrada a Deus, agrada a você. Tudo que agrada a Deus traz saúde para você. Tudo que agrada a Deus traz paz para o seu coração. Tudo que agrada a Deus traz harmonia para você. Tudo que agrada a Deus traz alegria para você. Tudo que agrada a Deus faz você crescer, faz você prosperar. É por isso que eu, agradando a Deus, vai ter paz, prosperidade, vai ter bênção. Porque Deus é isto, Ele é paz, Ele é bênção. Daniel, mas é por isso que eu tenho que agradar a Deus? É simples assim. Quando você anda na lei direitinho, a lei dos homens aqui, traz paz ao seu coração, estou em paz. Eu ando de cabeça erguida, de peito aberto, que nem diz o ditado, porque você agrada as leis do país, você está de acordo. Quando eu e você agradarmos a vontade de Deus, meu amigo, é só bênção. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter alguns momentos. Estamos vivendo num mundo cruel. Então, primeiro, decida agradar a Deus, porque tudo que agrada a Deus, agrada o homem. Não, Daniel, eu não concordo. Tudo bem, você tem a determinação, a disposição de aceitar ou não. Aí a decisão é sua, não é minha. Decida agradar a Deus e você vai ver. Você vai ver. Aqui nós temos um manual de como agradar a Deus. E aí você vai ser feliz, porque tudo que agrada a Deus agrada a você também. Tá? Tenha certeza. A Bíblia é esse manual. Comece a estudar ela para você ver. Você vai ver como que você não vai ter mais problema. Não é isso não. Estamos num mundo de pecado. Mas vai amenizar a sua vida. Você vai ver. Experimente, te digo. Faça como Daniel, experimente. Experimente por dias. Que nem aquela esposa que decidiu, quando o marido brigasse, ela colocava água na boca. E o marido está lá brigando e ela com água na boca. Por quê? Com água na boca ela não conseguia falar. Pronto, daqui uns dias o marido olhou e falou, mas meu bem, você não briga mais comigo? Ficaram felizes pelo resto da vida. É isso. Ela decidiu, ou ele decidiu. É assim que faz. Decida agradar a Deus, porque tudo que agrada a Deus vai agradar você, vai fazer você feliz, vai fazer as coisas funcionar, tá bom? Agora, aquilo que desagrada a Deus, não dá certo. Não dá certo. Experimenta para você ver o que eu estou falando, tá? Então, o primeiro passo, você vai decidir agradar a Deus em todos os sentidos, e você vai ver que as coisas vão funcionar. Segundo passo, Deus diga para você, Deus me criou, Deus me fez, Deus me formou, Deus me modelou, Deus sabe como me agradar melhor do que eu mesmo. Acredito nisso. Você precisa de acreditar. Acreditar que Deus pode fazer. Acredite que Deus pode fazer. Ele assegura a você, e eu também lhe asseguro nesta manhã, meu querido. Creia. Primeiro passo, decida. Segundo passo, creia que Ele vai fazer muito melhor do que eu faço, do que você faz, para você ficar agradecido, para você se agradar. Isso, você vai ver. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Veja bem, bem-aventurado é todo aquele que busca agradar a Deus com todo o coração, tá? Precisa eu e você entregar nossa vida a Jesus. Precisamos, meu amado. Nós precisamos de ter mais paz no coração, mais harmonia, mais tudo de bom. E Deus é esse tudo de bom. Tá? Nós sofremos hoje tanto com a violência, não é? Por quê? Porque as pessoas não decidiram abandonar a violência. Tantos roubos. Por quê? Porque as pessoas não decidiram abandonar o roubo. Tantos espancamentos dentro de casa, né? Tanta briga dentro de casa. Porque as pessoas não decidiram.
tanta violência no trânsito. Por quê? Porque as pessoas não decidiram andar com mais cuidado. Velocidade, ultrapassagem em lugares perigosos. O que nós temos que fazer então para que essas coisas se resolvam? Decidir. Acreditar que Deus pode agir. E Deus vai agir. Eu tenho visto em minha vida, na vida de centenas de pessoas, a bênção de Deus. Entrega a sua vida a Ele. Ô meu amado, você que está com tantas situações dentro de casa, decida. Entregue-se a Jesus. Daniel decidiu, se entregou e a bênção veio. Quando você olha o capítulo 1 de Daniel, aparentemente você vê uma derrota. Nabucodonosor invade Jerusalém e trazem eles como cativo para a Babilônia. Parece uma grande derrota, não é? Parece uma grande derrota. Parece uma aparente derrota. Mas uma coisa que você precisa de entender, e eu também, é que na aparente derrota, as vitórias de Deus acontecem. Meu amado, só para você entender, no final dos 10 dias, como é que estava aquele jovem? 10 vezes mais inteligente. A aparência deles estava melhor, mais robusto do que todos os outros jovens que comiam deliberadamente das finas iguarias do rei. Exatamente isso. E olha no verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso eles passaram a assistir na presença do rei. A aparente derrota, o que aconteceu? Olha que bênção. Imaginou? Não era aparente? São os escravos, tadinhos dos escravos, coitadinhos, tão sofridos. Mas como escravos fiéis a Deus, eles passaram a assistir aonde? Diante do rei. Percebeu a bênção? Diante da aparente derrota, de comer só legumes, eles estavam mais robustos, mais corado, mais bonito. Qualquer menina que olhasse para aquele jovem gostaria de namorar com eles e casar, porque eles estavam lindos. Inteligente. Quem que não gosta de um homem bonito e inteligente? Quem que não gosta? Qual a moça que não gosta de um homem bonito e inteligente? Estavam aqueles 4 jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Qualquer uma moça gostaria de casar com aqueles jovens. Mas por que eles tomaram a decisão? Eles decidiram. Que benção, precisa de benção mais isso? Mais do que esta? E outro detalhe. A Bíblia diz que Daniel, ele permaneceu desde os dias do império de Babilônia, lá do reinado de Nabucodonosor. Daniel continuou no reino depois o filho dele, de Nabucodonosor, o neto de Nabucodonosor, o bisneto de Nabucodonosor. Todos eles passaram, governaram Babilônia, e lá estava Daniel. Ele foi até o reinado dos Medos e Persas, de Ciro. Nossa, Daniel, a Bíblia mostra que ele ficou pelo menos 66 anos dentro do reinado. Viu a decisão? Quantas bênçãos, né, meu irmão? Porque eles decidiram. Daniel, se ele tivesse chegado lá, aqui ninguém está me vendo, Deus não está aqui, eu vou fazer tudo o que os outros fazem. Não sabemos quanto tempo, né? Quem sabe quando o primeiro rei de Babilônia caiu, Nabucodonosor, deixou de ser, ele tinha saído do reinado, né? Quando o neto, filho de Nabucodonosor, o neto, o bisneto, meu pai morreu, agora deixa eu assumir o trono, vou mandar Daniel embora. Não, ele permaneceu durante vários reinados ali. Por quê? Porque ele tomou a decisão. É bênção, bênção sem medida. Você quer experimentar? Por que você não experimenta hoje, meu querido? Por que você não toma a decisão hoje de agradar a Deus? Tudo que agradar a Deus vai agradar você. E a bênção virá, é certo. Talvez não do tamanho que você almeja, porque pode se tornar maldição. Mas o necessário, Deus sabe.
Ele sabe a medida certa da bênção que você quer, que é a bênção que você precisa. Vai a Jesus, clame a Ele, se derrame aos pés dEle, se entregue totalmente a Ele, e você vai ter a bênção que você almeja e que Deus precisa dar para você. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelas tuas promessas, pela certeza da vitória em Cristo Jesus. Ó Pai, dá-nos o poder para tomarmos decisão de agradar ao Senhor em tudo, porque tudo que agrada ao Senhor nos agrada, nos dará felicidade, nos trará paz, amor, harmonia. Ó Pai, dá-nos essa certeza, essa convicção no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero desejar a você um feliz final de semana, as mamães um abençoado dia das mamães. Espero você no próximo programa, se Deus nos permitir. E até lá.